Olá, oi. Vamos começar daqui a pouco a nossa live sobre a importância de fortalecer o nosso assoalho pélvico. Deixa eu chamar aqui a Samantha. Oi, Samantha, tô te chamando. Oi, Samantha, tá entrando? Oi, tudo bem, Samantha? Oi? Tá me ouvindo? Sim. Acho que eu não tô aparecendo. Sim, tu tá enxergando? Não. Mas tu tá aparecendo já. Tá. Agora tu virou. Aí, agora voltou. Tá enxergando? Pra mim só tá isso. Não. Tô te enxergando, mas não estou me enxergando. Tu tá aparecendo, sim, no Tô? vídeo. Tô te Ah, vendo, sim. Tudo bem? tudo Então, daqui a bem? pouco, seja bem-vinda. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente vai começar, às 19h30 em ponto. Então, eu queria te agradecer, né, por estar agora ao vivo aqui com a gente. Tu tá conseguindo ver agora? Não. Tá, mas estamos enxergando, tá? Não. Então, a todos que já estão aí, estão entrando, vamos começar essa live super legal com a fisioterapeuta, com a Samantha, né? E a gente vai então conversar sobre a importância do assoalho pélvico e sobre tudo que a gente pode fazer para fortalecer, né? E eu até brinquei ontem no Stories, porque eu recebi uma mensagem, enfim, uma resposta de uma paciente. Eu nem sei o que que é isso, né, Samantha? Então, Sim. ó, estão te dizendo, Samantha, para tentar entrar de novo. Então, Tá. sai e tenta entrar de novo, Saio. que eu vou fazer a Tá. introdução e eu te chamo de novo, tá? Vamos ver, vamos chamar a Samantha aqui de novo. Então, a gente vai conversar hoje sobre essa questão do assoalho pélvico, né? E vamos conversar. Oi, Samantha, tudo bem? Agora tu Tudo. entrou. Tá, mas Mas a gente não. tá. Eu tô te vendo, a gente tá enxergando, tá? Tá. Quem tá aí, quem sabe nos dá um feedback se tá enxergando e ouvindo a Samantha tudo direitinho. E então, o que que a gente vai conversar? Nós vamos conversar sobre o assoalho pélvico, né? E a importância de reforçar, então, essa musculatura. Então, eu vou começar falando para vocês o que que é o assoalho pélvico, né? O assoalho pélvico é o conjunto de todos os músculos que vão fazer a contenção, segurar, então, esse assoalho pélvico, estão dizendo que tá ok, tá? Tá ok, Então, né? sim, tá ok, Será que tá? Então, eu acho. o assoalho pélvico. Talvez eu saio e eu peço pra participar. Eu acho que agora, vamos Tá. terminar aqui então a introdução, Tá. né? Tá? Sim, E pode aí, começar. isso. Então, o assoalho pélvico é o conjunto de todos esses músculos que fazem a contenção e que mantém as estruturas pélvicas no lugar. Sem isso, por exemplo, o útero, a bexiga, eles ficariam totalmente caídos e fora da pelve, né? E o que que acontece? Para esses órgãos eles terem essa função mantida, eles têm que estar na posição anatômica deles. Porque, por exemplo, se a bexiga e esse útero caem, acaba acontecendo de não ter a função de ter, por exemplo, incontinência urinária, os prolapsos, né? Por exemplo, a bexiga cair, o útero cair e algumas disfunções sexuais. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tem um modelinho. Isso aqui é como se fosse um corte, né, sagital da nossa pelve. O que que a gente está vendo aqui? A bexiga com a uretra, aqui é o útero com o canal vaginal e aqui é o reto sigmoide. Então vocês vejam como as estruturas são muito próximas e como é importante elas terem a relação anatômica preservada. Ó, é só uma fáscia que a gente chama, é uma pelezinha, na verdade, que separa
a uretra do canal vaginal, a bexiga do útero e aqui o reto sigmoide. E por isso que dá tanto sintoma quando a gente tem, então, esses órgãos fora da pelve. Eu vou virar aqui, olha o que tem do outro lado, né? Isso aqui são os músculos, ó, que fazem parte do diafragma pélvico, do assoalho pélvico. E são eles que fazem a contenção, então, desses órgãos, dessas estruturas todas dentro da pelve. E é isso, então, que a gente vai falar hoje. Esse tema super importante e que a gente tem que começar a se conhecer desde cedo. E aí me perguntam desde quando a gente deveria fortalecer o assoalho pélvico desde a infância, né, Samantha? Então, seja bem-vinda, tá? Fala um pouquinho pra gente, te apresenta, Samantha. Então, eu sou fisioterapeuta, me formei em 2015 e eu entrei nessa área da pélvica. Já faz uns 3 anos que eu comecei a fazer alguns cursos e ano passado eu resolvi então ingressar na pós. Então agora eu já sou pós-graduada na fisiopélvica, onde que eu me apaixonei, assim, comecei a fazer cursos na área e foi uma área que eu me encontrei e que ganhou, assim, meu coração. Então eu continuo desde então focada mais na fisiopélvica. E é uma área apaixonante mesmo, né? Toda essa área feminina aí, né? Tem, né? Eu que sou ginecologista e é uma área realmente apaixonante e cada vez quanto mais a gente estuda e a gente descobre, a gente vê técnicas, né? E a gente vê possibilidades de realmente ter melhora na atuação então, dessas técnicas, né? E a gente estava conversando, né, Samantha, preparando aqui a live, como é importante a multidisciplinaridade, né? Da gente trabalhar junto, né? Discutir os casos do ginecologista, do urologista, do urogineco, que também é uma especialidade que tem, né? O uroginecologista, de trabalhar de perto com a físio, né? Porque nem sempre uma modalidade de tratamento só vai agir e vai ter resultado, sim, a combinação de técnicas, né? Então é super importante a gente sempre trabalhar junto, né? E eu acho bem legal a gente estar conversando sobre isso agora, né, Samantha? Então, a gente conversou aqui sobre o assoalho pélvico. Me fala um pouquinho, então, as funções ali do assoalho pélvico. Como é que tu faz a avaliação no paciente inicial que chega para ti, assim, na mulher? Então, a função, né, do assoalho pélvico é, como conversou, a gente já falou, é a sustentação, né? A gente tem o assoalho pélvico, a gente tem que... É como se fosse uma rede de proteção para sustentar todos os órgãos ali em cima. Então, acontece, em alguns casos, acontece algumas disfunções, né? Acaba que a musculatura acaba ficando fraca por algum determinado motivo. Então, a maioria das pessoas, a grande maioria, vem me procurar em questão quando já tem alguma disfunção, né? Então, a gente faz toda a parte da anamnese, uma conversa, onde tem toda a queixa, tudo, e a gente faz o exame físico. Porque a gente tem que ver como tá esse assoalho pélvico, como tá essa musculatura. Porque ela pode estar muito forte, como ela pode estar muito fraca. E a gente tem que avaliar toda a questão da contração, o tempo que ela mantém, a força, a resistência. Então é um conjunto, né, de fatores que a gente avalia no dia da avaliação para depois ver o tratamento adequado para cada paciente, né? Uhum. Eu achei bem importante isso que tu falou. É muito importante a gente fazer um bom exame físico, né? A anamnese, ela é mega importante. Por quê? Porque dali a gente vai tirar as informações, mas o exame físico, ele realmente é super importante, né? Por quê? Porque dali a gente vai conseguir, então, dizer como é que tá a força, como é que tá a coordenação do paciente, se tem ou não prolapso, quer dizer, se as estruturas estão realmente fora do lugar ou não, né? E a gente vai dividir, nós vamos conversar nessa live, eu dividi em mais ou menos 3 categorias, por quê? Porque esses tempos eu li uma coisa bem interessante, que o assoalho pélvico, ele vai nos acompanhar para o resto da vida, né? Ele é nosso e é aquele que a gente tem, né? Então, eu falei antes sobre quando a gente tem que começar enfim, a reforçar, deveria ser desde sempre, né? Por quê? Porque antes a gente vai trabalhar na força e na prevenção. Quanto mais forte ele for, como qualquer músculo, menos chance de lesão ele vai ter. E ao longo da vida a gente vai passar
aí por algumas alterações que vão levar também ao enfraquecimento ou à ruptura desses músculos e desse assoalho e que vão dar alguns sintomas. Então, a gente vai falar de gestação e puerpério, né? O pós-parto, que é ali o comecinho, muitas vezes, de tudo, né? A gente vai falar também de incontinência urinária. A incontinência urinária, ela pode estar presente tanto em mulheres jovens quanto em mulheres mais próximas da menopausa ou de mais idade. Então, nem sempre incontinência urinária está associado só à idade, tá? Isso é uma visão, às vezes, um pouquinho distorcida. Tem muita paciente jovem que tem incontinência urinária, dependendo da fase da vida ali, né? De gestação, de puerpério, de atividade física mais forte. E a gente vai terminar falando de climatério e menopausa, né? Que também tem muitas alterações ali do assoalho pélvico, aí por motivos de flacidez, de perda de colágeno, de elastina, por causa da redução do estrogênio na menopausa. Então, na verdade, é um contínuo na vida, né? Que esse assoalho pélvico vai, então, nos acompanhar, tá? Então, fala pra gente, Samantha, sobre a questão da gestação e do puerpério ali do pós-parto, tá? O que que acontece e o que que a gente pode fazer para prevenir, para ir preparando o organismo da gente, os exercícios. Eu acho que cortou um pouquinho, pode falar. Então, é muito importante a gestante vir até nós, né, fazer uma avaliação com a fisioterapia pélvica e, independente da via de parto que ela for escolher, isso é bem importante que algumas gestantes acham que tem que vir para fisiopélvica só para ter o parto natural, o normal. Mas não, é bem importante quando ela decidir ou quer ter cesárea também vir fazer uma avaliação. Porque acaba tendo as disfunções, às vezes perda urinária devido à gestação pelo o fato de gestar, né? A sobrecarga que o assoalho pélvico sofre devido a essa gestação. Que o bebê está no útero, o útero está crescendo e esse assoalho pélvico às vezes não está preparado para ter essa sobrecarga. Então, daqui a pouco ele já vem um pouco mais fraco e a mulher não sabia. A gente tem sempre na fisiopélvica, a gente trabalha toda a questão do períneo, né, também do fortalecimento, e como físio também toda a questão corporal, a biomecânica dessa gestante, que também vai alterar, devido o centro de gravidade vai mudar, devido à gestação. Então, a gente trabalha a gestante como um todo, também a questão óssea e também a fase do período das contrações. E também a gente auxilia na questão de ir preparando ela para o parto, algumas posições que facilitam o reforço para não causar, né? Acabam causando lesões no parto, às vezes uma laceração, a gente já prepara esse músculo para evitar essas disfunções da gravidez, o que pode acontecer na hora do parto. E tá cortando, Samantha. Vamos ver se restabelece aí a... Vamos ver se está cortando agora, não deu para escutar bem o fim. Então, tu falaste que, na verdade, tem que fazer uma avaliação independente do tipo de parto, se for parto ou cesárea, né? Porque a alteração da gestação, ela já predispõe a alterações do assoalho pélvico, né? Não é só a questão, também eu queria frisar, do excesso do peso, né? Porque tudo que for aumentar a pressão intraabdominal pode mexer ali, sobrecarregar o assoalho pélvico e determinar rupturas, né? Mas a questão também de mudanças hormonais, um pouco ali na gestação, também contribui bastante, né? Então é importante também ver esse aspecto aqui. E então a gente tem que fazer esse preparo, se puder ser feito ainda antes da gestação, eu costumo dizer, né? Durante e depois, que vai ter esse aspecto aí pós-parto, né, Samantha? Fala pra gente do pós-parto.
Sim, o pós-parto também é bem importante. Tanto pode vir no pós-parto imediato, como o tardio, também essa gestante, porque como sofreu toda essa questão dos hormônios, a questão da sobrecarga nesse assoalho pélvico, consequentemente vai ter algum Samantha, Samantha, Samantha. Ó, eu acho que tá cortando aqui, a tua conexão não tá boa ali. Então, a gente estava falando sobre a questão do pós-parto, né? Que também é importante, dependendo aí da via de parto. Sim, se a gente teve um parto normal, ele acaba pélvico, porque o parto normal ele pode ser mais traumático. Acho que a Samantha saiu e vai entrar de novo. Eu vou continuar falando aqui um pouquinho. E então, a via de parto, se a gente teve parto normal, então é um fator de risco para ter, então, ruptura, né, do assoalho pélvico ou para ter fraqueza. O peso do bebê também, se foi um bebê de peso maior, também vai ter essa o peso do bebê também vai influenciar bastante. E se foi um parto instrumentado, que a gente chama, né? Que é o parto com fórceps, né? Hoje em dia, cada vez a gente usa menos, mas ainda assim o parto com fórceps instrumentado, ele também é um dos fatores de risco. Mas mesmo assim, se a gente teve só a gestação, mesmo tendo tido cesárea, a gente ainda assim é um fator de risco para ter, enfim, síndrome do relaxamento ali, do alargamento vaginal, incontinência urinária pós-parto, né? E essa flacidez que pode ocorrer, e claro, subsequentemente vai acabar acontecendo de ter. Então, mais flacidez e mais prolapsos e mais sintomas, né? Outra coisa que acontece bastante nas pacientes jovens também, que a gente tem visto bastante no consultório, são as pacientes jovens que são que fazem exercícios mais fortes, né? Que requer alguma carga. Então, por exemplo, a gente vê muito CrossFit, né? A gente vê as levantadoras de peso e a gente vê também as corredoras de rua, né? Então, esses esportes todos a gente tem visto uma tendência maior de perda de urina, né? E então isso tem acontecido e a gente está procurando orientar a fazer então a fisioterapia pélvica, exercícios específicos para mesmo que não tenha perda de urina ou que não tenha o assoalho pélvico muito fraquinho, para que a gente consiga fazer a prevenção mais adiante, porque são coisas que vão se somando com a idade, com o passar do tempo, né? Aí começa depois a ter uma, duas, três gestações. Eu acho que a Samantha não tá conseguindo voltar, gente. Deixa eu ver. A Samantha tá aqui na clínica. Eu vou buscar ela e eu acho que a gente vai fazer essa live juntas. Vamos ver aqui. Vamos, Samantha, aqui do outro lado? Tá, porque não tá dando certo. Nós vamos fazer juntas, então, a live, porque... Vem. Nós vamos fazer com um só aqui, ó. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Samantha tá junto comigo. Senta aí, Samantha. Então eu tava falando sobre a questão da... Pronto, agora sim. Eu tava falando sobre a questão, vem bem pertinho aqui. Então, sobre a questão do fortalecimento no pós-parto, né? E sobre a questão das pacientes jovens, vem mais pra cá. Sobre a questão das pacientes jovens que elas são...
uns fazem os exercícios mais extremos, né? O CrossFit, também o jump, né? Que é aquele da molinha, e as corredoras de rua. Então, fala sobre isso, né? Que eu tava falando que às vezes as questões vão se somando, né? Já faz um exercício mais extremo, né? Sobrecarrega o assoalho pélvico. Depois, gestação, aí tem uma, tem duas, e aí a gente vai também amadurecendo, os anos vão passando, e aí tudo isso vai ocasionando, então, essa quebra ou essa fraqueza do assoalho pélvico. Fala pra gente, Samantha. Sim, e principalmente agora eu vejo em consultório muitas mulheres jovens também com essa questão desse assoalho pélvico mais fraco, não está fortalecido, na verdade. Algumas mulheres até têm um assoalho pélvico forte, mas não tem uma coordenação. Então, essa coordenação acaba levando a algumas perdas urinárias também, principalmente as mulheres mais jovens. E, sim, com o passar do tempo, as gestações, a gente, principalmente nós mulheres, né, a gente vai acabando envelhecendo e a nossa musculatura do assoalho pélvico é músculo. Então, a gente sempre tem que lembrar como qualquer outro músculo. Se a gente vai para uma academia trabalhar braço, perna, abdômen, a gente tem que vir também para a fisioterapia pélvica trabalhar essa musculatura do assoallo pélvico, porque muitas vezes a gente esquece que existe essa musculatura e deixa de trabalhar. Tá, agora eu acho que a gente acertou. Tá. E eu quero te perguntar uma coisa, ok? Eu ouço muito aqui no consultório, é uma orientação que a gente tem que dar, mas isso é bem da físio. As pacientes me perguntam como eu sei que eu tô controlando, que eu tô de fato contraindo o meu assoalho pélvico. Como que a gente sabe que a gente tem essa sensação? Então é bem difícil, assim, mais de 50% das mulheres não conseguem contrair o assoalho pélvico corretamente. Então, o que eu sempre peço? A gente vai sentar numa cadeira, principalmente, a gente vai sentar nos dois ossinhos do bumbum, sentar, e a gente vai ter que concentrar, como a gente estivesse segurando o xixi e o cocô ao mesmo tempo, porque essas duas musculaturas do xixi e do cocô, elas vão contrair juntas. A gente não tem como separar, que uma vez se falava, se contrai separadamente. Não, ela envolve um 8, essa musculatura. Normalmente a gente contrair a vagina, a gente vai contrair o ânus, que é o momento que a gente vai contrair esse assoalho pélvico. Então a gente sempre vai ter que contrair e para cima, como se tivesse um canudinho e tivesse que sugar para cima. Se você perceber que tá empurrando alguma coisa para baixo, ou não aconteceu nada, então a gente pede para parar, vir para uma avaliação para a gente estar ensinando corretamente essa contração, que acontece muitas vezes na questão agora do pompoarismo. Sim. Que vamos talvez falar, então, que algumas mulheres acabam vendo na internet, hoje a informação tá... Que foi uma das perguntas, né, que por isso que eu passei para Samantha, foi uma das perguntas que passaram pelos stories ali que eu fiz, né, se o pompoarismo ajudaria, qual é a diferença entre... O que é pompoarismo e qual é a diferença entre pompoarismo e exercícios de Kegel e os exercícios de fisioterapia, né? Então a Samantha vai falar sobre isso. Principalmente o pompoarismo, ele é uma técnica milenar, né, de anos, que ele foi criado em questão funcional do desempenho sexual. Que ele foi feito, as mães ensinavam para as filhas, para sempre dar prazer para o parceiro. Então, era sempre para o outro. Hoje a gente já vê que a gente está mudou essa situação e a gente dá prazer para nós, para depois dar para o outro. E a questão do pompoarismo, eu sempre falo que a principal diferença é uma avaliação. O pompoarismo, qualquer pessoa hoje vai no Google, procura cursos online e resolve fazer. Só que o pompoarismo, ele é para uma mulher saudável, sem queixa nenhuma e com um assoalho pélvico saudável. Sem ponto de tensão, com uma força boa, uma coordenação boa, que hoje a gente vê em prática que não... Nenhuma das mulheres tem essa função 100%. Às vezes é um reparo, mas que tem que ser feito. Então, o pompoarismo acaba prejudicando ao invés de auxiliar. Porque as mulheres já compram as bolinhas de Benoit, os cones e começam a carregar. E se tem uma musculatura já tensa e colocar um peso já acaba prejudicando. Vai aumentar o ponto de tensão e ao invés de dar um resultado bom, vai ter mais problemas e até disfunções, né, relacionado. Então, isso é super importante, é uma informação aí nova, né? Que também sair fazendo uso de cones e tudo mais sem ter uma orientação pode prejudicar e pode piorar alguns sintomas, né? Isso.
E os cones, eles acabam das bolinhas, algumas têm o pezinho. Então, a gente sempre faz o teste no consultório, ver como essa mulher aguenta esse peso, para depois a gente indica o uso do pessoal e comprar. Não sair comprando cones aleatórios ou as bolinhas de bem-o-á sem devido passar por uma avaliação pélvica, por uma avaliação médica, para ver como está esse assoalho pélvico. Eu acho que o que é super importante aqui, né, que a Samantha falou antes, é toda a avaliação e lembrar, assim, ó, que uma coisa é força e outra coisa é coordenação. E pra gente ter um assoalho pélvico que funciona bem, tem que ter as duas coisas, né? E às vezes a gente tem uma, não tem outra, ou faltam as duas. Então, assim, quando a gente vê realmente que a paciente... Aqui a gente está falando de mulheres, né? Da parte feminina, mas tem a parte masculina também. Então, quando a gente vê que essa paciente, às vezes, ela tem força, mas ela não consegue coordenar, não adianta, porque também não vai funcionar. Vai ter ali algum sintoma. E o contrário também é verdadeiro. Então, por isso que a avaliação ela é tão importante, né? Então, ou às vezes tem uma procura espontânea, né, Samantha, ou vai do consultório médico, a gente já detecta, a gente já conversa, a gente vê os sintomas, né? E aí a gente já parte para uma avaliação com o fisiopélvico. Conta sobre os principais sintomas, assim, o que as pacientes chegam se queixando, Samantha? Principalmente hoje em consultório, incontinência urinária, prolapsos, né, que é a bexiga caída, o útero caído, principalmente porque ela já vem com uma queixa de uma bola na vagina. Eu sinto uma bola, eu sinto um peso, que é o prolapso. Então, as principais causas hoje são essas. E agora, também, iniciou uma leva, assim, de muitas pacientes jovens com dor na relação. Então, acho que tá tendo bastante mulheres com dor na relação e que elas podem estar vindo para físio, vai na gineco, nas consultas, é diagnosticado. Então, mulheres, principalmente para vocês, que relação sexual tem que ser prazeroso, não tem que sentir dor, porque a gente acaba entrando num fator de cômodo e é normal. Então, não é normal sentir dor, não é normal perder urina também. Então, qualquer disfunção, sempre procurar um especialista na área para estar fazendo os tratamentos, que tem tratamento hoje em dia, tá tudo, a medicina avançada tem tratamento para muitas... Para tudo, né? A gente tá batendo bastante nessa tecla e até tem campanhas, a gente divulga, ó, sentir dor não é normal, perder urina não é normal, porque a gente acaba achando que determinadas situações são normais e não são. A gente tem visto muito, sim, essa questão, talvez porque as pacientes estão falando mais sobre isso, estão tendo mais coragem e perdendo os tabus, da questão da dor na relação em paciente jovem. Dor na relação existem de vários tipos, tá? Eu vou falar para vocês rapidinho. Tem uma dor inicial, que é na entrada ali, e tem uma dor profunda, que a gente chama de dispareunia profunda. E aí elas têm causas diferentes. A dispareunia profunda pode ser desde infecção até endometriose, ressecamento vaginal, que é mais no canal. E a dispareunia inicial, uma das causas, a gente chama de vaginismo, né? O que é o vaginismo? É uma contração forte dessa musculatura que nós estamos falando agora, mas é uma contração involuntária durante a relação, que causa desde desconforto até uma dor tão intensa que ela impossibilita a penetração e a dor na relação. E isso gera, vocês imaginem, gera, né, um desconforto e, enfim, uma baixa autoestima, é muito difícil para o casal, mas tem tratamento. Então, a gente tem visto cada vez mais as meninas procurarem, né? E pacientes de todas as idades, isso tem tratamento. A gente faz, de novo, uma avaliação multidisciplinar. O gine, a físio, a psicóloga também entra, porque a gente precisa trabalhar todos os aspectos emocionais. E tem exercício para isso, né? Samantha, tem até botox, a gente pode usar para auxiliar a fisioterapeuta quando está muito difícil de ingressar, o paciente tem muita dor, a gente pode aplicar botox ali na entradinha, até a fisio conseguir trabalhar e aquela paciente conseguir coordenar aqueles músculos e não ter mais aquela contratura tão forte, né? Porque normalmente elas vêm para... Principalmente quando chegam para físio com uma tensão muito grande. Então, é pontos de gatilho, pontos de tensão que a gente às vezes tem no trapézio, aqui no ombro, na musculatura íntima. Então, vai algumas sessões para começar a soltar esses pontos de gatilho, para elas começarem a entender também esse processo, porque não é tão rápido assim o tratamento, é
pouco longo para elas entenderem. Às vezes o parceiro também tem que ter um parceiro que bacana, que ajude, porque às vezes tem um parceiro que não ajuda ou não auxilia, também interfere no tratamento. Mas então tem aparelhos de eletroestimulação também que a gente faz, tudo para dor, aliviar a dor, para depois a gente iniciar com tratamento específico, que a gente consiga ter alguma introdução de dilatador, para elas começarem a entender que pode sim entrar alguma coisa no canal vaginal, um dilatador ou um dedo, sem causar dor. Mas isso é um processo um pouco demorado, não é tão simples assim de ser tratado, mas sempre com uma equipe multidisciplinar. Sozinho, infelizmente, a gente não alcança o tratamento. E o importante é isso, é procurar ajuda, né? É saber que tem ajuda, ter uma conversa franca com o Gine ou com alguém em casa que possa ajudar, porque tem realmente, e os resultados são ótimos, né? Quanto mais cedo começa, melhor, especificamente para o vaginismo. E falando sobre a dor na relação, ela pode começar em outro momento da vida, que é lá na menopausa, aí por outros motivos, né? As causas elas não são as mesmas, mas por causa de um ressecamento vaginal intenso, perda de colágeno, perda de elastina, o que acontece? Se torna rígido ali, seco a entrada, né? O introito vaginal. E aí o que acontece? Fica muito difícil ter, né? Então, a penetração sem ter dor, a gente acaba desenvolvendo, o paciente acaba tendo uma memória de dor também, porque não é só a rigidez muscular e a mucosa que está seca e muito friável, mas a memória de dor, e aí a gente acaba entrando de novo num ciclo vicioso, tá? E aí o tratamento também envolve fisioterapia, ela envolve também outras tecnologias, por exemplo, o laser íntimo, que ajuda bastante porque umedece e devolve o colágeno, e também envolve muitas vezes terapia de reposição hormonal. Então, para isso também, tudo tem tratamento, tudo tem que ser, depende do diagnóstico correto. Só um parênteses em relação à dor ali na menopausa, por deprivação de estrogênio, a gente tem uma janela ali para tratar, para devolver essa umidade da mucosa, que é entre 2 e 3 anos depois da menopausa, que é a melhor época para começar a tratar. Sempre dá para tratar em qualquer momento, sempre vai melhorar, mas os melhores resultados, eles são mais precoces, como tudo, né? O vaginismo também, na paciente jovem, quanto mais cedo ela procurar ajuda, ela detectar que ela tem essa dificuldade, antes os resultados vão aparecer. E então agora a gente falou, né? A gente queria contar uma historinha aqui. Nós falamos da paciente jovem, nós falamos, né, do vaginismo, falamos da gestação e do puerpério. E vamos falar um pouco mais, então, Samantha, agora da incontinência urinária, que eu acho que é a queixa top no consultório, tanto do Gine quanto da fisioterapeuta. Tem tido em mulheres jovens, tem tido em todas as idades, em pacientes na menopausa e bem depois. E me conta aí um pouquinho, então, os sintomas e como é que tu aborda isso lá na física. Então, de novo, acho que a gente vai bater na tecla de perder urina não é normal, que acaba entrando num ciclo de tudo normal. Eu perdi um pouquinho, é normal, fiz algum exercício, perdi, mas não é sempre normal. Então, não, qualquer perda involuntária de urina, sendo gota ou jato, é incontinência urinária. Às vezes a paciente chega no consultório e a gente faz essa pergunta de incontinência, elas relatam, não, eu não tenho incontinência, mas eu vou para academia e faço um agachamento e eu perco umas gotinhas. Já é incontinência urinária. Então, qualquer queixa de perda urinária é incontinência. Então, elas vêm até o consultório, a gente faz toda a questão da avaliação e grande parte acaba tendo uma musculatura um pouco mais fraca. As mulheres jovens até não, elas têm uma musculatura super forte, mas elas não têm a coordenação e às vezes elas não têm o relaxamento adequado, que também é super importante. Ter uma contração e o relaxamento adequado. Então a gente vai exercitando isso, fazendo treinos específicos para elas conseguirem ter essa força, esse relaxamento, coordenação, agilidade. Então é tudo treino, mas a gente tem um resultado super bom, 100% quase eficaz das incontinências, tanto de esforço, ou às vezes incontinência urinária de urgência, quando não consegue segurar, deu a vontade, não vai conseguir chegar até o banheiro porque vai ter a perda, ou quando for fazer algum esforço,
carregou um peso, carregou o filho, o neto, uma sacola, e é pesado, elas vão ter essa perda involuntária da urina. Então, a gente consegue ter, com a fisiopélvica específica, exercícios específicos para cada caso, um tratamento bem eficaz. É importante, assim dizer, a incontinência urinária, ela tem três grandes grupos, né? A incontinência urinária de esforço, que é aquela que a gente perde realmente quando aumenta a pressão intraabdominal, então tosse, espirra, agacha, carrega peso, né? Depois tem a incontinência urinária de urgência, que é quando a bexiga ela contrai de uma forma diferente, ela é um pouco irritada, então ela dá uma urgência, não perde urina quando tosse e espirra, mas tem que sair correndo para o banheiro, senão não consegue segurar a urina. E a causa dessa incontinência é um pouquinho diferente, tá? E tem a incontinência urinária mista, que é um pouco das duas. Então, ela vai ter sintomas de uma e de outra, que é muito frequente também. Então, quando a gente consegue diagnosticar a causa, né, e a classificação, a gente vai determinar o tratamento. E a fisioterapia, ela funciona muito na incontinência de esforço, ela funciona também na incontinência mista, porque parcialmente ela está relacionada ao esforço, e na de urgência, como ela estabiliza ali a musculatura, ela também vai ajudar, apesar de não interferir diretamente na causa da urgência. E o que a Samantha falou, acho super importante, a gente acaba se acostumando, tu perde urina? Não. Ah, mas quando eu vou para academia, eu perco uma gotinha. Ou quando eu tô correndo muito rápido, eu perco uma gotinha. Quando eu dou uma risada, eu perco uma gotinha. E isso já denota uma fraqueza aí, ou do assoalho pélvico, ou mesmo dos mecanismos de contenção ali da urina. Eu vou mostrar para vocês um modelinho do balão, que eu acho super legal. Olha aqui, ó. Esse aqui é um balão, vamos dizer que isso aqui é a nossa bexiga, e que aqui é a uretra, ó. Só para vocês entenderem que o assoalho pélvico estaria segurando aqui tudo embaixo, bexiga, útero, intestino, tá tudo segurando aqui o assoalho pélvico. E o que que acontece? Quando a gente vai, pra gente segurar o xixi, como é que acontece? Essa musculatura aqui da bexiga cheia tem que estar relaxada. E aqui, ó, a uretra, que é o canal da urina, ela também tem uma musculatura em volta. Ela tem que estar fechada. Aí a gente consegue conter a urina. Quando a gente vai fazer xixi, o que que o nosso cérebro manda? O contrário. A gente vai ter que apertar, contrair essa musculatura aqui da bexiga e nós vamos ter que relaxar a musculatura aqui da uretra, tá? Tudo isso com o assoalho pélvico segurando. Então, vocês imaginem com o assoalho pélvico solto. É um mecanismo bem complexo e intrincado a questão da urina, porque envolve músculos voluntários e involuntários para a gente conseguir tanto urinar, né, quanto segurar a urina, né, Samantha? E tem alguns alimentos também, a gente sempre fala Sim. da terapia comportamental, que a gente já acaba evitando chimarrão, frutas cítricas, muito chocolate, cafeína, que é álcool, Uhum. cigarro, e Uhum. tem algumas específicas que acabam irritando a musculatura da bexiga. Uhum. Então, a gente só tendo uma terapia comportamental também, a gente já consegue ver um resultado, uma diminuição bem considerável, que algumas pessoas não se dão conta, ou é parte do dia a dia, e acabam questão de alimentação mesmo, que a gente acaba... Além da fisioterapia, né, tem essa questão comportamental dos alimentos e das bebidas. Tem também a questão da perda de peso, né? Se a gente está com sobrepeso, é super importante conseguir reduzir, porque aquilo vai colocar para baixo, né, o assoalho pélvico. Tabagismo, né, o cigarro é terrível para incontinência urinária, ele piora muito, né? E então, a medida de mudança, né, e tomada de todas essas medidas, elas vão ajudar a prevenir. Mas o principal realmente é essa questão do assoalho pélvico. A gente consegue controlar e tratar mesmo as incontinências urinárias leves a moderadas. E claro que vão ter algumas que não vão responder e que vão precisar, então, ir para cirurgia mesmo. Mas geralmente os grau 1 e 2, elas respondem muito, muito bem, né? E a parte cirúrgica, ela fica, então, destinada para mais adiante, né? Quando não houver, então, uma resposta boa, é aquela cirurgia do sling, que a gente chama, é uma telinha que é colocada pela via vaginal, se coloca em volta da uretra e levanta, e geralmente ela resolve os casos, então, assim, mais graves, né?
E me fala, Samantha, vamos ensinar aí pro pessoal uns exercícios para fazer em casa, de como é que pode ser feito para ter essa continência, para a gente identificar, então, bom, se eu tô mesmo contraindo músculo, e o que que tu sugere de exercício para fazer em casa no dia a dia? Tá. Então, primeiramente, a gente pode fazer deitado, tá deitado. A gente vai colocar, a gente pode colocar o dedo ali no períneo, que é aquele músculo entre a vagina e o ânus, que ele é bem forte, que vai sentir, ou às vezes a gente pode introduzir com o dedo um pouquinho na entrada no canal vaginal, pra gente ter certeza que a gente tá contraindo. No momento que a gente contrair, segurou o xixi cocô junto, a musculatura, ela vai apertar o teu dedo e vai levar, vai subir. Se, claro, sentiu que empurrou para baixo, não sentiu nada, para. E principalmente quem não sentiu nada, às vezes é só se concentrar, é concentração. Então, sempre vai contrair e tem que levar para cima. Então, pensa que tem um canudinho e vai ter que sugar. Então, o que eu peço para fazer? 10 contrações. Então, vai contrair e relaxar. Contraiu e relaxou. Dá um tempo de uns 3 segundos entre uma contração e outra. Contraiu, soltou, contou até 3. Contraiu, soltou, até 3. 10 vezes ao dia. Sempre em períodos que não tá com a bexiga cheia, esvaziar a bexiga, ou acabou de comer, espera da digestão e depois pode fazer esses exercícios. Então, esse acaba sendo um exercício de força, para já dar um despertar no teu assoalho pélvico, que às vezes ele é adormecido, ele tá ali, mas tá esquecido, que a gente não trabalha ele. Então, a gente já começa a despertar essa musculatura. Opa, eu tenho que trabalhar. Então, esse é o primeiro exercício. O segundo exercício, a gente tenta manter. Então, vai contrair, fazer essa contração e vai contando. Até o 10. Ah, eu não consegui até o 10. No segundo eu já vi que soltou. Então, vai contar até 2 e soltou. Não, eu consigo. Tenho uma resistência boa, consigo manter os 10 segundos. Mantém os 10 segundos, relaxa 10 segundos. Sempre vai relaxar o dobro do que conseguiu contrair, do que manteve essa sustentação. Então, vai contrair, contou até 10, relaxou, contou 10 para iniciar de novo. Também 10 repetições ao dia. Esses treinos a gente já consegue reorganizar essa questão da assoalho pélvico, já começa, opa, tenho que trabalhar. Claro, são exercícios simples, depois a gente vai evoluindo, mas a gente sempre começa deitado, depois a gente faz sentado, de pé, e começa coisas do nosso dia a dia, agachar, contrair. E a gente começa a envolver esses exercícios nas nossas atividades do dia a dia. Porque a maioria das pessoas ninguém perde urina deitado. Então a gente sempre vai trabalhar o assoalho pélvico em várias posturas, em posições, para nosso dia a dia ativar ele, relembrar. Opa, tossi, agachei, vou contrair. Porque a gente sempre tem que ter esse assoalho pélvico forte, ele mantém, né? Então, porque senão a gente tem ele sempre funcional. No momento que ele não está mais funcional, acontecem as disfunções. Então, ele sempre tem que estar ali, sempre tem que ser treinado, né? A gente tem que treinar, a gente não pode esquecer ele pro resto da vida. Ele vai acompanhar nós do início até o final da nossa vida. Então, a gente sempre tem que manter essa ativação de trabalhar essa musculatura. E qual a frequência, assim, que tu indica para fazer esses exercícios em casa e quanto tempo cada exercício por dia? Então, diário, todos os dias, e 10 repetições. Sempre o início 10 de contração e 10 de contrai, mantém e relaxa. Então, todos os dias 10 repetições, que vai dar os 20... E depois a gente vai evoluindo, mas sempre o início... Isso que eu ia perguntar, tu vai aumentando as séries, o número... Isso, depois a gente aumenta as séries, o número de repetições diárias, mas sempre um início, a gente inicia com 10 contrações. Depois a gente vai evoluindo, ver como essa musculatura vai respondendo, ela vai ter mais resistência, ela vai manter mais. Porque é difícil, às vezes, encontrar alguém que já consiga resistir 10 segundos. Então, é sempre uma evolução. Vai iniciar daqui a pouco com 2, 3, segurou. Depois, daqui uma semana, ela vai ver, eu consigo segurar mais essa semana. Então, é uma evolução do tratamento. E tu falaste para sempre, né? Porque como qualquer exercício e qualquer músculo, se a gente para de trabalhar ele vai
relaxar e ele vai perder força e de novo voltam os sintomas. Então, não tem um momento assim que tu vai chegar e dizer, eu fiz, eu não preciso mais fazer. Né? Claro que os resultados se sustentam, né? Eles sustentam às vezes por muito tempo, mas como qualquer exercício, como qualquer músculo, ele tem que ser trabalhado, né? Eu sempre peço, claro, no início vai ser mais frequente, né? A visita a uma fisiopélvica para fazer esses exercícios, mas a gente sempre vai passar exercícios para fazer no seu domicílio. Então, deu alta da fisio, permanece esses exercícios em casa, você já vai estar apto para fazer esses exercícios. E eu sempre peço para estar voltando para uma reavaliação, vem para uma consulta, colocar numa consulta como dentro de gineco, uma vez por ano, de rotina, ter essa rotina na fisiopélvica também, para ver como tá essa musculatura. Se sofreu alguma disfunção, ou se ela tá boa, se tá legal ainda, manter. Se tem alguma disfunção, a gente tratar e depois. Mas sempre manter, sempre ter essa questão de rotina também para vir para a fisiopélvica ter esse. E como é importante essa abordagem multidisciplinar que a gente estava falando, porque a pesquisa de incontinência urinária, de queixas e de prolapsos, ela tem que fazer parte do dia a dia, da anamnese e da consulta do ginecologista, né? A gente tem que perguntar ativamente, mesmo que a paciente não refira, porque às vezes ela está sentindo e ela acha aquilo normal, ou ela tem vergonha de falar. Então a gente tem que ativamente fazer essa pesquisa, essa pergunta, né? E trabalhar com a fisiopélvica para isso, né? Então, a gente tem aí também o uso de novas tecnologias. Eu já falei do laser antes, que ele não age exatamente na musculatura, tá? E eu vou falar isso por quê? Por causa da menopausa, que a gente vai falar agora adiante. O laser, ele ajuda, ele trata também graus leves de incontinência, então 1 e 2, e previne, né? Ele é muito eficaz nisso, mas ele não vai agir na musculatura mais lá em cima. Ele vai ajudar a reforçar a mucosa e o colágeno e a elastina da porção suburetral, embaixo da uretra, e por isso que ele ajuda na continência. Mas é importante ter o tratamento multidisciplinar. A fisioterapeuta sempre ela vai ajudar também, mesmo que a gente esteja usando. Também tem a cadeira eletromagnética, né? Que a gente tem aqui na clínica, Samantha, que ela vai fazer também um reforço bem intenso da musculatura pélvica lá em cima, né? Ela tem resultados também fantásticos, ela mexe muito na questão da força, mas a fisioterapeuta sempre vai dar a coordenação. Então, sempre trabalhar juntos, né? Se a gente vê que o paciente não está conseguindo ter o resultado, e sempre isso que a Samantha falou, essa paciente que tenta fazer os exercícios em casa e que não consegue, não sente o músculozinho ali trabalhando, essa paciente, ela precisa da físio, porque a físio vai ensinar e vai orientar ela a aprender a mexer, né, nesses... conseguir coordenar esses músculos, né, Samantha? Sim, porque muitas... eu tô conseguindo, mas elas acabam contraindo abdômen, bumbum, coxa e menos o assoalho pélvico. Então, elas acabam contraindo uma musculatura acessória. Então, a gente... algumas pacientes têm que fazer umas 3 sessões, 4, para conseguir entender aonde que é a força, aonde que ela tem que fazer essa contração adequada. Porque senão ela tá forçando toda a musculatura menos o assoalho pélvico. Então, é bem importante também a questão da gente multidisciplinar, né? Então, a gente sempre vai trabalhar junto com outros profissionais, mas é sempre um tratamento multi. Porque muitas pacientes também já chegaram para mim e falaram: sabe que eu nunca conversei isso com a minha gineco, eu tenho vergonha. Então, elas acabam tendo vergonha também de conversar ou falar alguma coisa para mim, ou para a gineco, ou outro médico. Nunca conversei, eu tenho vergonha. Então, e elas, na questão também de achar que é normal, às vezes elas conversam muito com as amigas e a amiga também tem a mesma queixa, então ela vai achando que é normal perder xixi, que é normal sentir dor, então elas vão se acomodando ao normal e onde não tá normal, né? Então, sempre lembrar, vamos conversar sobre isso, tanto as queixas sexuais quanto de incontinência urinária em qualquer etapa da vida, porque a gente consegue ajudar muito, tem bastante técnicas aí que a gente pode melhorar. Fala pra gente, Samantha, sobre os Kegel, os exercícios de Kegel, que é outra pergunta que a gente teve aí. Eu acho que todos esses exercícios são uma evolução. Na verdade, a fisiopélvica veio... é uma evolução de todos esses, né? Então, os exercícios acabam focando na musculatura do assoalho pélvico. Eu sempre... a fisiopélvica acaba trabalhando, às vezes, o corpo como um todo.
muito a parte da respiração, que tem influência com o nosso diafragma e com o assoalho pélvico, e que alguns exercícios acabam focando só na musculatura do assoalho pélvico. Então, são exercícios ainda realizados, né, feitos, que começou, é o nome que foi dado, né, para o exercício, que é o autor, que ele criou, né, essa técnica. Sim, é o nome dele, é o nome né? dele, é o nome próprio. Próprio dele. Então, que ele trouxe para nós, e acho que a fisiopélvica veio englobando tudo. Não é certo ou errado, mas eu acho que a fisiopélvica envolve todos esses exercícios. Também tem exercícios de pompoarismo, também tem exercícios que acaba envolvendo toda a fisiopélvica. Então, é toda essa questão do assoalho pélvico, né? Então, sim, foi uma evolução dessa técnica inicial. Então, Isso. a pergunta era se os exercícios de Kegel continuam sendo indicados, claro, Sim. porque tá tudo baseado nisso, né? E nessa coordenação e na força ali do assoalho pélvico. Isso. Então, com certeza, sim. Sim. E outra pergunta, pompoarismo, a gente já falou sobre o Pilates. É bem comum também. Eu adoro a técnica do método Pilates. Ele tem inúmeros benefícios. Eu tenho várias amigas profissionais do Pilates. Só que acaba confundindo. Ele não acaba trabalhando essa musculatura. Ele não fortalece o assoalho pélvico. Porque não tem como saber a questão da contração. Mais de 50% das mulheres não conseguem contrair o assoalho pélvico. E às vezes a fisioterapeuta, o instrutor, vai pedir contrai o assoalho pélvico, eles não vão estar contraindo, eles vão estar contraindo toda a outra musculatura, menos o assoalho pélvico. Então é sempre importante vir para a fisioterapia pélvica, vai tratar assoalho pélvico. O Pilates tem outros benefícios para o corpo todo, ele é super indicado, mas não trata incontinência urinária, não trata nada ligado com o assoalho pélvico. Eu acho que a gente pode falar talvez em prevenção, né? Se é uma pessoa talvez que já tem uma consciência corporal e tudo mais, mas não é direcionado, porque o exercício do assoalho pélvico especificamente, que a fisiopélvica faz, ele é bem direcionado, ele é diferente, não é exatamente a mesma coisa. Não que nunca vai prejudicar, pelo contrário, sempre a gente ter força, né? E exercitar qualquer grupo muscular vai ajudar, mas especificamente ali tem que ter uma orientação bem direta para aquele grupo muscular. E a maioria dos meus pacientes, depois que ganham alta, eu sempre indico eu fazer exercício, manter no Pilates, porque no momento que ela sabe realmente contrair, ela vai contrair essa musculatura do assoalho pélvico no Pilates, ela vai saber. Então, é um excelente exercício, nada contra, mas ele não acaba tratando, que algumas pessoas confundem. Eu vou pro Pilates que vai tratar incontinência urinária, vai tratar a minha disfunção. Não é tratamento, pode ser uma prevenção, sim, mas acaba, depois que vir para a fisiopélvica e fazer o tratamento, vai manter no Pilates, com certeza, vai manter essa atividade física, vai manter essa contração super bem. Então, é super bem-vindo, mas tem que reforçar um pouquinho, saber, né, contrair aquela musculatura pélvica antes, né, e depois para fazer no Pilates. Dá para fazer em qualquer momento, em qualquer hora do dia, dirigindo no trânsito, lavando louça, estudando, vendo TV. E é um exercício que ninguém vê fazendo. A gente pode estar fazendo aqui na hora, mas ninguém sabe que a gente está fazendo exercício. Então, em qualquer momento, a gente pode estar treinando essa musculatura do assoalho pélvico. Tá, e Samantha, em relação, eu falei antes, quando a gente teve ali, deixa eu ajeitar aqui, isso. Quando a gente teve ali aquela nossa pequena falha técnica, que foi uma das perguntas também do pessoal no Stories, em relação ao exercício físico, né, o CrossFit e a corrida de rua, as fisiculturistas, enfim, quem lida com muita força, assim, o que tu diria para elas não chegarem lá, né? Para não chegarem a ter um prolapso, a ter uma incontinência urinária, o jump, o que tu orientaria elas, assim? Primeiro vem para uma avaliação, né, com a fisiopélvica, para a gente ver como está essa musculatura. Porque é muita sobrecarga, né? Crossfit, corrida, acaba sobrecarregando o nosso assoalho pélvico. E se esse assoalho pélvico já não tá fraco, tem alguma questão que não tá alongada, não tá relaxando, vai ter as disfunções. Então, vir fazer um tratamento específico para ver essa musculatura do assoalho pélvico e depois pode manter, não, ninguém vai proibir fazer exercício físico, até porque exercício físico é uma qualidade de vida, a gente tem que manter. Mas ter um assoalho bom
funcional para estar preparado para essa sobrecarga que a gente vai estar impondo nele, né? Uhum. Bom, e agora vamos falar então da terceira, né, etapa da nossa historinha que a gente estava contando do desenvolvimento e do amadurecimento ali da vida da mulher quando chega ali no climatério, na menopausa. Então, né, é a parada ali da menstruação, pode estar repondo ou não hormônio, mas o que que acontece? A gente perde o estrogênio, que é o nosso hormônio feminino, perde colágeno, perde elastina, perde a umidade e o que acontece é que o músculo fica flácido, tá? Tem outros fatores ali que a gente falou antes, né, em relação a tabagismo, em relação à genética também, né? Pacientes que são muito claras, geralmente tem a musculatura mais solta, mais frouxa, outros fatores genéticos, enfim, o alimento e tudo mais, mas é uma fase que realmente vai ter uma frouxidão, né? Então, o que que tu orienta, o que que tu indica nessa fase? Vim fazer um fortalecimento dessa região, até questão da musculatura e até a questão de relação sexual, que também, com uma musculatura forte e funcional, acaba tendo mais irrigação de sangue nesse local, vai ter consequentemente um aumento da lubrificação também e vai mais direcionar para o clitóris, para a questão do prazer também, que muitas acabam não tendo mais relação devido à dor, porque vai doer, porque elas vão estar menos lubrificadas, com dor, ou até elas vão sentir, eu não sinto nada, eu sinto minha vagina larga, que é que é a síndrome do alargamento vaginal também, né? E algumas acabam relatando por isso, porque fica realmente flácido, né? A gente perde ali tudo que dava a sustentação para aquelas estruturas, né? Algumas pacientes vão sentir mais, outras vão sentir menos, né? Outras nunca vão sentir, outras não sentem numa parte da vida e sentem depois. Então é uma coisa assim que tá sempre isso mudando, é uma coisa, não é estática, né? Então, quando a gente detecta isso, é importante conversar sobre isso e procurar ajuda, procurar tratamento, porque também funciona bastante em qualquer etapa da vida, né, Samantha? E os exercícios, eles são diferentes ou eles são parecidos com... Eles acabam, no início acaba sendo parecido, né? Porque a gente está dando um despertar dessa musculatura para elas entenderem a contração corretamente, né? Onde ativar. Então, o início acaba sendo um pouco parecido, mas depois a gente vai evoluindo. Cada sessão é uma evolução. A gente pode entrar com outros fatores para melhorar, né, essa questão da lubrificação. A eletro também a gente acaba usando na físio bastante para a questão da circulação sanguínea, para dar mais para questão sexual, mas para a questão do músculo fraco é fortalecimento. A gente tem que fortalecer o assoalho pélvico. Eu acho que na menopausa, no climatério e na menopausa, é onde a gente mais vai poder beneficiar a paciente com a conjunção de várias técnicas, né? Porque às vezes a gente não consegue ter o resultado ideal com uma coisa só. E hoje em dia, assim, para tratar a paciente na menopausa, a gente tem então o conjunto de muitas técnicas, desde a reposição hormonal, que ajuda bastante, a fisioterapia pélvica é super importante, tem o laser íntimo, tem a cadeira em célula eletromagnética e muitas vezes a gente faz a combinação de uma, duas ou três dessas técnicas para a gente chegar no resultado devido, tá? Então falta aqui 1 minutinho e meio só. Né? A gente teve aí um probleminha técnico, mas a gente conseguiu resolver. Graças a Deus a Samantha estava aqui do lado na clínica. A gente já tinha combinado, estava uma em cada salinha. A gente teve que tirar as máscaras, né, para poder conversar, porque senão não seria possível. E eu queria te agradecer, Samantha, foi ótimo, tá? Eu acho que deu para deixar uma mensagem bem legal aí para o pessoal saber. Então, as técnicas, saber quando procurar, aprender alguns exercícios também. E o que tu quer nos dizer aí? Então, agradecer, né, pelo convite e sempre, pessoal, que tenha... lembrando que a prevenção, além de tudo, é muito importante, que a gente às vezes acaba esquecendo. Então, previna-se. Então, vamos prevenir. E se tiver alguma disfunção, vem fazer o tratamento, vem acompanhamento, que tudo tem... Hoje em dia tem tratamento para várias disfunções.
Então tá, pessoal. Beijo, Obrigada. obrigada. Tá, agradeço a Samantha, Obrigada. vocês. Um beijão, Beijo. até mais, tá? Tchau, tchau. Foi.